Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 10 de agosto de 2021 e nós tivemos aí o pregão de terça-feira, né? Deixa-me tirar os estudos aqui para a gente poder olhar o mini índice, porque o mini índice ele continua em movimento lateral, né? Uma grande lateralização. Você pode ver aqui as máximas, né, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Elas estão na mesma faixa, ok? E o que a literatura nos fala é o seguinte, né? Os preços eles fazem um movimento de expansão. No caso da tendência de baixa, o movimento de expansão ele se dá com o movimento de queda. E aí eles se expandem, né? As médias, como os indicadores eles são atrasados, né? As médias elas ficam para trás. E aí ele tem uma lateralização ou um movimento de alta para fazer a chamada correção, né? Os preços eles sempre tendem à média, né? Eles caem, voltam até a média. A média principal é a média móvel aritmética de 20 períodos, essa média amarela, tá? Eles voltam até ela e voltam a cair, voltam até ela e retomam o movimento de queda, né? E agora a gente está aí no movimento aí de retomada da média, tá? Quando a tendência ela é muito forte, a força vendedora impede dos preços subirem até a média, como eles fizeram aqui, tá? Esse movimento anterior, né? Chegou a abrir um gap de baixa, bateu na banda de Bollinger e voltou a subir. Então as forças vendedoras elas impedem desse preço subir até a média. Então os candles eles vão sendo formados um ao lado do outro, né, nessa grande range aqui de oscilação, até que a média ela vai sendo formada, né, pela média do preço de fechamento dos últimos 20 candles, e aí ela vai sendo composta até que o preço alcance a média ou a média alcance o preço, ok? Então é este o movimento, enquanto ele está dentro de uma faixa de lateralização, também chamada de consolidação pela literatura, né, ele está sem tendência, tá? Então você não entra nem comprado aqui, né, e nem vendido, né, enquanto ele não romper aí, ele decidir para qual lado ele vai romper. As forças baixistas por enquanto estão dominando, né, mas segurando o preço, né, abaixo das médias. Mas o momento crucial vai ser quando os preços alcançam a média, tá? Esse é um momento crucial e um momento definidor, tá? É o momento que o mercado define, né, se vai retomar um movimento altista ou se ele vai retomar um movimento baixista. Qual o movimento que ele vai fazer, né? Se ele vai romper acima da média de 20, se ele vai formar um pivô de alta e etc. E aí nos prazos intradiários, né, a mesma coisa, tá? Ele abre, né, hoje por exemplo ele abriu em alta para depois ele cair, tá, abaixo aí da média de 20, tocar aqui nas bandas de Bollinger, né, ele está segurando nas bandas de Bollinger. Agora possivelmente vai começar um movimento ou de lateralização ou de correção até as médias, e aí vamos ver se ele vai bater na média de 20 e voltar a cair, formando aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, tá? Se isso ocorrer, a gente pode fazer essa projeção para baixo, mas tem que ter cuidado que mesmo uma projeção aqui, né, mesmo um pivô aqui dentro que seja confirmado, ele ainda está na faixa de consolidação, né? Então, por exemplo, ele já veio aqui, caiu forte, por exemplo, até nessa região aqui de 120.800 pontos e voltou a subir, tá? E ele fez isso foi pelo menos 3 vezes. Então, nada nos dá a certeza de que o preço vai vir nessa região e ele vai conseguir rompê-la abaixo dela, tá? Porque numa região assim, que já foi testada, né, onde os preços já foram e voltaram, isso aqui é um sinal que o mercado considera a região aqui, ó, de 121.200 pontos como uma região muito barata para o índice, tá? E aí o mercado ele defende esse preço, né, entra um fluxo comprador muito grande, porque é um consenso aí por parte de grandes players que essa faixa de preço é muito barata, então acaba que os preços eles caem até aqui e voltam a subir, tá?
Então, não temos pivô. A consolidação ela está presente nos prazos diário e de 60 minutos, tá? O mini dólar também, né? O mini dólar ele está dentro de uma grande faixa aí de consolidação também, onde o mercado na região aqui, ó, na região aqui mais ou menos de R$ 5,08, entre 5,10 e 5,06, né? O mercado está achando essa região aqui muito barata, tá? E quando chega aqui né, o dólar cai até 5,10, 5,06 por aí, o mercado acha barato e entra muitos players comprando, tá? E aí também quando ele chega na região de 5,34, o mercado está achando aqui caro e está vendendo. E aí ele fica dentro dessa oscilação, tá? Sem tendência alguma. E aí não tem como você fazer projeção alguma, tipo, né, você pegar aqui alguma informação que nós temos no gráfico e usar qualquer ferramenta, qualquer indicador para projetar aí o preço para cima. Não temos. E nem tão pouco também o preço para baixo, tá? Você pode ver que até no semanal o dólar ele também está em movimento lateral. No semanal, já a região de consolidação ela engloba aqui, ó, a região de 4,95, né? Foi a mínima e a máxima foi em R$ 6,00. Então é o seguinte, entre a região de 5 a 6 reais, o dólar está oscilando aí desde o ano passado e desde o começo do ano passado, tá? Desde o começo, desde aí de fevereiro, março do ano passado, o dólar está oscilando entre 6 e 5 reais, né? O mercado chega na faixa de 5 reais, o mercado compra como louco, né? Entra uma força, né? Muita gente comprando, muitos players comprando, porque considera 5 reais muito barato, e chega em 6 reais, eles estão achando muito caro. Então, tá nessa, né? Tá nessa, sem tendência alguma, né? Ou seja, chegar em 5 reais, se o dólar cair, ele perde aqui essa mínima, 5,10, beleza, ele pode chegar lá aos 5 reais. Vai ter player comprando o dólar a 5 reais. Porque a análise desses grandes players é uma análise econômica, tá? Né? Não basta, não é uma análise gráfica. O gráfico, ele mostra o consenso do mercado, né? Então, o gráfico, ele mostra o resultado do comportamento, né, somado de todos os investidores, aqueles que estão comprando e vendendo, né? Agora, a razão, né, por trás desse comportamento, aí nós temos que adentrar numa análise econômica, né, porque por conta dos fatores econômicos brasileiros, os grandes players consideram que a R$ 5 reais o dólar está barato. Ou seja, eles consideram que a economia brasileira ela não está forte o suficiente para fazer com que o dólar caia abaixo de 5 reais, tá? Porque é o seguinte, para o dólar cair abaixo de 5 reais, os grandes players, aí, os grandes fundos, eles têm que despejar dólar no mercado, eles têm que vender. E para eles, dólar é proteção, tá? Porque é o seguinte, há um certo equilíbrio entre o dólar e a bolsa, né? Então, quando o dólar ele cai, a bolsa sobe. Agora, quando o dólar sobe, a bolsa cai. Então, o que eles fazem? Eles mantêm dólar e bolsa na carteira deles, né? De maneira equilibrada. Então, se o dólar subir ou se o dólar cair, eles estão de qualquer forma protegidos, tá? Eles têm lá um balanço. E aí, de acordo com a leitura deles, eles aumentam e diminuem essa posição, tá? Então, se a economia brasileira está mais forte, o que eles fazem? Eles vendem dólar e aí esse dinheiro que eles levantam, eles compram bolsa. Por quê? Porque dólar caindo, bolsa sobe, tá? O contrário também é verdadeiro. Se a economia está fraca, o dólar vai subir e as ações na bolsa elas vão cair. Então, eles vendem bolsa para comprar dólar. Então, assim, eles efetuam o lucro de uma ponta para proteger na outra, assim sucessivamente. Por isso que está tendo este equilíbrio, tá? Porque a economia ela está, né, a literatura chama de flat, né, em linha reta, tá? A economia ela não está aquecida e também ela não está ruim em todos os pontos, né? Só que, né, tá tendo alguns ganhos,
né? Por exemplo, algumas as reformas que possivelmente vão vir, etc., né? Tendem a aumentar um pouco o caixa, né? O tesouro nacional, mas isso não vai acabar com a dívida pública, né? Então tem esse fator a longo prazo. Então assim, são vários fatores que se somam a curto, médio e longo prazo, tá? Mas tudo, absolutamente tudo é fruto da visão dos investidores, tá? Tudo é fruto de decisão humana, né? São frutos do que as pessoas acham. Então, né, você pode ver que o dólar, ele já chegou a cair, ó, até, né, 5,10, 5,5, até 4,95 chegou a cair. Por quê? Porque tinha mais gente achando, né, que a economia brasileira estava forte do que gente que estava achando que estava fraca. Só que quando chegou a 4,95, talvez alguns fatores, algumas coisas devem ter contribuído para o mercado ficar com medo aí, o mercado mudar, na verdade, né, essa visão e considerar que a economia não está forte assim, e aí começou a entrar grandes players, né, e aí você pode ver que bateu 4,92 e subiu quase que em linha reta, né, subiu em linha reta até 4,32, tá, então assim, foram 40 centavos, né, que subiram aí o dólar, tá. Porque por conta aí do medo, né? Foi o pânico. Chegou a 4,92, teve um pânico aí no mercado que levou o dólar a 5,32. E no gráfico de 60 minutos, mesma coisa, movimento lateral, né? Hoje também o dólar caiu, né? Junto com a bolsa, então assim, uma situação atípica, né? Porque quando eles estão em tendência, se o dólar está caindo, a bolsa subindo e etc, né? E vice-versa. Então assim, os dois caindo, alguém está errado, né? Alguém está errado, porque se a bolsa está subindo, né? Hoje, por exemplo, os dois caiu. Então vamos lá, a bolsa. Se a bolsa está caindo, a economia brasileira está fraca. Tá, o dólar tem que subir, o dólar tem que ser valorizado. Não valorizou, o dólar caiu também. Então não faz sentido. O dólar caiu hoje. Ah, beleza. Mas se o dólar caiu, se algum fator econômico que fez com que afetasse o dólar, né? Era para então a bolsa estar subindo, porque dólar mais barato é melhor para as empresas brasileiras. Elas importam mais barato. Então assim, né, tem uma relação também direta com a questão da importação e exportação, né? Então, e aí o dólar mais barato faz com que o fluxo de dólar entrando aumente, né? E aí isso reforça a economia. Então assim, é uma coisa ligada na outra e nos gráficos a gente tem essa noção, né? A gente pode não saber o motivo, porquê, mas a gente tem essa noção. Cash 3 finalmente perdeu. Eu tinha marcado aqui em 60,78 a média de 8 períodos, né? Perdeu aí a média de 8 períodos. Alvo dessa queda de Cash 3, 45,17, né? Ou seja, uma queda absurda, tá? Queda absurda. Pode ver que o DI- já está acima do DI+, né? No DD Index temos a média mais longa acima, a média mais curta, e Stochastic Trix em queda. Mostrando aí que Cash 3 vai continuar em queda, né? Cash 3 fez IPO ano passado, entrou na bolsa ano passado. Cash 3, para quem não sabe, é o ticker da empresa Mielus, sei lá como é que pronuncia. Aquela empresa lá que uma das pioneiras aí a questão de cashback. Por isso que ela, né, o ticker é cash, né? Porque ela é uma das pioneiras aí negócio de cashback. Você faz compras e aí parte te retorna como crédito para você comprar mais ainda e tal. E aí ela fez a IPO saindo lá da região de R$ 8,90 e foi assim, disparada até R$ 75, né? E agora o mercado já não está vendo aí, chegou no ponto de exaustão que o mercado já está em queda. E essa queda só está começando, tá? Então assim, quem ganhou dinheiro com a IPO ganhou. Agora é hora de realizar o lucro. RSL 3... simplesmente um movimento de queda, tem a média de 200 aqui embaixo, nada
nada assim definidor. DIR 3 subiu, agora faz movimento de queda. A gente tem que ver se é um pivô de alta, né? Para confirmar esse pivô de alta, os preços têm que voltar a subir e romper a máxima, adentrando também e empurrando a banda de Bollinger para cima. Aí a gente faz a projeção deste movimento aqui para cima, tá? Prio 3 teve um movimento de alta, conseguiu romper a média de 20 períodos, mas os indicadores ainda estão mostrando talvez possibilidade de reversão, tá? Mas a reversão é muito perigosa, a gente não tem certeza, tá? O ideal é você esperar a formação de um pivô de alta e a reversão, né, das médias. SMTO3 subiu forte, mas bateu na média de 20. Então, até agora, correção. E a MBP3 foi um papel que a gente entrou, saiu nele com um pouco mais de 14% de lucro, retoma o movimento de alta. Mas é aquela, quanto mais alto, né, mais esticado em relação às médias o preço está. Então o ideal é você fazer barra, né, stop barra, tá? Então você fazendo stop barra aí é mais seguro, tá? E o SP500, ele tá fraco, né, tá levemente altista, mas não tá tendo muita força, né, candles pequenos. Então, sim, falando que a tendência dele não está de alta, não está forte, o volume está baixo, tá? A importância de olhar o SP500 é que ele tem uma relação direta com a bolsa, né? Ele pode influenciar o Ibovespa, mas ele está assim um certo marasmo aí no SP500, tá? Tem que esperar aí um encontro aí da média de 20 novamente para retomada de alta, tá? E aí te convido a entrar no nosso site grafistas.com.br, né? Aqui você ter aqui nós falamos um pouco sobre todos os nossos conteúdos, sobre o nosso plano de assinatura, tá? Por apenas R$ 49,90 por mês você tem acesso ao, né? Aí aqui nós temos alguns dos nossos conteúdos de olho no mercado. Aqui nós temos a última edição da revista Grafistas, tá no próprio site. Aqui alguns conteúdos, alguns textos e alguns depoimentos de alguns dos nossos alunos, ok? Então no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.